vindo para Belo Horizonte. Ô Thiago, sabe olha a alegria aí, Renato. Olha a alegria deles, Renato. É um momento de alegria, de sonho. Jovens, adultos que foram torcer. Claro. Que foram curtir uma partida de futebol. É a paixão do povo brasileiro. Eram mas torcida organizada. ônibus. Nesse momento não é o debate aqui, não é o foco, né? Não é. Aí a turma vai para se divertir e volta num caixão, Thiago. Isso é pesado, cara. E vieram numa boa. Isso é pesado, sabe? É um tapa na cara, né? Destrói a vida de famílias, cara. São pelo menos 7 famílias destruídas. Eles estavam voltando numa boa. Põe a imagem, olha o tanto A turma tava no balaio lá de boa, né? Olha aí o tanto de torcedor do Corinthians que veio, Renato. Gaviões da Fiel e também a Coringão Chopp, que é uma torcida tradicional. Sempre que eu vou aos jogos do Corinthians lá em Itaquera, eu registro, né? São torcedores apaixonados pelo Corinthians. E acima de tudo, Renato, amam o futebol. Amam o futebol. Da mesma maneira que foi com a torcida do Corinthians, podia ser do América, do Cruzeiro, do Atlético, do Vasco, porque todos os torcedores viajam o Brasil inteiro acompanhando seus clubes. Mas, Renato, ainda tem muita gente internada. Segundo a Prefeitura de Betim, as 7 vítimas fatais, né? Continuam ali, tem ainda 7 vítimas internadas no hospital público, outras vítimas fatais já voltando para suas cidades em São Paulo. Vamos, inclusive, acompanhar já as informações do velório. Ali o velório no interior de São Paulo, né? Daqui a pouquinho começa o velório. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar os preparativos para o velório lá no Vale do Paraíba. Mas ainda tem gente internada em estado grave, Renato. Tem, inclusive o motorista. O motorista do ônibus também. A Etel Correia chega agora com as informações direto de Betim, direto da porta do hospital, atualizando a condição destes outros torcedores. Por favor, Etel Correia. Pai e filha, feridos no acidente, saíram do hospital acompanhados pelo diretor da torcida organizada Corujão do Chopp. Na saída, falaram pouco. Uma palavrinha com a gente. O que eu posso falar para vocês é que Deus é bom na nossa vida. Eu tô legal, não tô com muita dor. Agradecido a Deus e ao hospital, que é muito bom aqui, viu? Eles voltaram para Pindamonhangaba, em São Paulo, no carro particular contratado pela prefeitura da cidade. 6 vítimas permanecem internadas aqui no Hospital Regional de Betim, uma delas em estado grave no CTI. Um jovem de 23 anos que foi levado para o Hospital João 23 passou por cirurgia e ainda não tem previsão de alta. As outras vítimas encaminhadas para UPAs de Betim foram liberadas. 2 transferidas para o Hospital Regional, onde passaram por exames. Segundo a advogada que orienta as famílias das vítimas, os corpos dos torcedores do Corinthians, que morreram no acidente, já foram todos liberados do Instituto Médico Legal em Betim e seguiram para São Paulo na manhã dessa segunda-feira. A advogada informou que os velórios não serão coletivos, já que havia torcedores de várias cidades do interior de São Paulo. Momento de algumas vítimas ainda em estado grave, né? Teve um resgate, depois a gente vai mostrar cenas impressionantes do resgate de uma das vítimas, né? Pelo helicóptero Arcanjo, pelo helicóptero Pegasus da Polícia Militar. Mas desceram na rodovia, né, Renato? Exatamente, com óculos de visão noturna. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa imagem, mas eu queria registrar aqui, Thiago, a mensagem do Tinelão, que é caminhoneiro, né? Nosso amigo Tinelão conhece bem as estradas. O Tinelão falou: Renatão, essa curva é conhecida como a curva do desmanche. É o maior lugar de acidente em toda 381, na parte da Fernão Dias. É mesmo? Curva do desmanche. Um abraço, e o Tinelão ainda fala que área de escape já. Poderia ajudar, né, Thiago? Ô, Tinelão, grande abraço, ter salvado viu? vidas uma área de escape ali, né? Grande abraço pra você, Tinelão. Obrigado pela audiência. Ô, Renato, eu quero só destacar uma fala da Etel, que ela explica que são torcedores de várias cidades de São Paulo. Por quê, Renato? A Gaviões da Fiel, ela monta esse comboio, o ônibus para e a turma vai entrando, né? A famosa excursão, né? É um comboio, vem a galera toda junta para apoiar o Corinthians, todo mundo unido para poder participar, para poder fazer a festa. E olha aí, Renato, as vítimas. Cara. Renato, vida, né? as Pessoas 3 que vítimas... jamais imaginariam, né, Thiago, que isso ia acontecer, cara. 3 vítimas, Renato, que foram para o velório já preparados em Taubaté. Eles são ali da região, né? Taubaté, São José dos Campos, né? O Vale do Paraíba em São Paulo, que é grande ali na região. E o estado de São Paulo é muito rico, né, Thiago? Então é um monte de cidade de médio porte, né? Que vai... O velório está sendo preparado para agora à tarde, Renato. E nós temos a informação de momento
pra gente acompanhar, saber como estão os preparativos, entender um pouco da dor também, que aí não é só cidades como Pindamonhangaba, São José dos Campos, né? Piracicaba, vai juntando tudo A ali. cidade inteira entra em luto, né, Renato? São Paulo, o Brasil tá de luto, pra falar a verdade, né, Thiago? Porque foi um crime que realmente, um crime não, né? Um acidente que deixou todo mundo pra baixo, né? Pode até vir a ser um crime, né? Já que o ônibus estava irregular, nós vamos falar disso já já. O repórter do SBT, o Pedro Coralha, tem as informações de momento dos preparativos do velório. Vamos conferir. Dos 7 torcedores mortos no acidente em Minas Gerais, 3 serão velados aqui no Ginásio Municipal de Esportes Manuel César Ribeiro, em Pindamonhangaba. No momento, o ginásio passa pelos preparativos para receber os corpos de Hamilton Rogério dos Santos, Alain Aguiar, Vanderlei Rosielton, Henrique Simão e também de José Antônio da Silva. Este último será velado e sepultado em Taubaté, porém passará por Pindamonhangaba para receber uma última homenagem prestada pelos torcedores da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, que virá até o ginásio prestar essas últimas homenagens aos torcedores que faleceram nessa viagem até Minas Gerais. A previsão é que os corpos cheguem aqui no ginásio a partir das 3 horas da tarde, por conta de um atraso que aconteceu com o transporte que saiu do ML de Betim por volta das 8 horas da manhã, e para chegar aqui no Vale do Paraíba, alguns atrasos ocorreram, então a previsão é que o velório comece a partir das 3 horas da tarde, aqui na cidade de Pindamonhangaba, com esses torcedores que perderam a vida em Minas Gerais. De Pindamonhangaba, Pedro Coralha. Muito obrigado, Pedro. Já já outras informações, nós continuamos com a cobertura e ó, você vai saber a condição desse ônibus, hein? A condição do ônibus que estava levando os torcedores do Corinthians após o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. E tem uma fala, gente, tem uma fala de um motorista de caminhão, como o Chinelão mandou ainda há pouco pra gente. Ele estava logo atrás do ônibus, ele percebeu, o ônibus cortou o caminhão dele em alta velocidade e falou, opa, tem alguma coisa errada com esse ônibus. E já passou um rádio, o ônibus perdeu o freio. E não deu outra, infelizmente, ao final da serra, o ônibus terminou dessa maneira, capotado, completamente destruído, este ônibus que levava torcedores do Corinthians, né? Uma imagem impressionante. Certamente quem estava na frente, né, acabou levando a pior. Você vê que os vidros, a condição da parte traseira do ônibus, um estado melhor. Quem estava na frente, infelizmente, acabou levando a pior, inclusive o motorista, que está em estado grave. As pessoas aqui, né, um número recorde de participações, as pessoas estarrecidas, né, estarrecidas. E o William Medeiros falou, Renatão, realmente fica a pergunta no ar, por que não fazer uma área de escape, né, ali nessas descidas e ali da Serra de Igarapé. É uma rodovia privatizada, né? Então, inclusive funciona muito bem, né? A gente tem que ser justo. A gestão da rodovia já poderia pensar e trabalhar nisso. Ô, Renato, os corpos das vítimas do acidente envolvendo esse ônibus já estão em São Paulo, né? Dos 27 feridos, 2 ainda internados em estado grave. Como eu disse, o motorista do ônibus, né? Você viu como é que ficou o volante, Renato? Imagina o impacto no ser humano, né, Thiago, daquela cena, né? É realmente uma porrada e tanto, né? Vamos conferir com a Neste Castro mais informações sobre o acidente. Foram os torcedores que sobreviveram ao acidente que ajudaram a reconhecer as vítimas no Instituto Médico Legal de Betim, na Grande BH. Eu tava dormindo, aí eu só escutei a Luísa, ela deu um grito lá que tinha acabado o freio. Aí foi muito rápido, foi coisa de 10 segundos. Pra mim foi coisa de 10 segundos, só deu tempo de eu segurar no banco e rezar, mano. Só senti o impacto. Os corpos de Andrei Francisco, de São José dos Campos, Hamilton Rogério dos Santos e Alain Aguiar, ambos de Pindamonhangaba, foram identificados e liberados no domingo. Os sobreviventes reconheceram os corpos de José Antônio, Rodrigo Lacerda de Barros, Vanderlei Rosielton Henrique Simão e Renan Wellington Barbosa. 29 passageiros ficaram feridos e foram atendidos em hospitais da região. E um, em estado grave, foi transferido de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. O ônibus, com 43 torcedores da Gaviões da Fiel e da torcida organizada Coringão do Chope, ficou destruído. As marcas no asfalto indicam onde possivelmente o motorista
motorista perdeu o controle. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 3 horas da manhã, o motorista gritou aos passageiros que o veículo estava sem freios. Foi neste ponto da rodovia Fernão Dias, bem na curva da descida da Serra, que o ônibus bateu neste barranco, voou, segundo a concessionária que administra o trecho, capotou e logo depois tombou metros abaixo. Eles voltavam de Belo Horizonte para as cidades de Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Em nota à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a viagem é considerada irregular, já que o ônibus não possuía registro nem autorização para realizar transporte de passageiros interestadual. As torcidas organizadas e o Corinthians se solidarizaram às vítimas do acidente. Estamos tendo todo o suporte possível para realizar isso. A torcida está toda com a gente. Vão arcar com todos os custos. A gente já conseguiu resolver toda essa parte burocrática com a funerária. Inclusive o Corinthians, Renato, está pagando, se dispôs a pagar para colaborar com o enterro, com o transporte. A gente sabe que não é barato, né, Renato? Não é barato, não deixa então... de ser uma atitude bacana. E todos os clubes do Brasil se solidarizaram. América, Cruzeiro, Atlético, todos se manifestaram com nota oficial. Você falou no início, né, Thiago? A rivalidade é dentro de campo. Nessa hora estamos falando de seres humanos, de vidas, de famílias, né? Pelo amor de Deus, né? Se alguém vier com clubismo nessa hora, tem que se tratar urgentemente. E, Renato, estamos falando de jovens. Olha aí o Alan Luiz Sampaio Aguiar. Olha a foto do Alan Luiz Sampaio Aguiar. Um garoto, Renato. Um menino, Renato. É aquela paixão pelo time, né, cara? Claro. Como eu disse, que é da área do esporte, seu pai te ensinou a ser atleticano? Nossa senhora. Eu ensinei meus filhos a serem americanos. Provavelmente o pai dele ensinou ele a ser corintiano. Olha o André, o Nicolas Francisco. Olha aí, jovem, Renato, um garoto. O Hamilton Rogério, que brincavam com ele na torcida. Põe a foto do Hamilton. Brincavam, chamavam por ele de comandante Hamilton, Renato. O Hamilton é mais das antigas, né? Isso aí já devia ter muitos quilômetros rodados entre o jogo, né? Ah lá, a camisa da Coringão Chopp, que eu disse que ele não é da Gaviões, ele é da Coringão Chopp, Renato. O Vanderlei Rosielton, esse é mineiro, ele é de Eloy Mendes, Renato. Ele é de Eloy Mendes e a torcida também, ela, Coringão Chopp e Gaviões da Fiel. Falou, vai pegando no meio do caminho, né? É isso, é isso. E ele... Ele é muito querido, Renato. Agora o André Travares mandou aqui na nossa live que tá bombando. Já te convido a entrar no nosso YouTube. Entra no nosso YouTube, manda sua opinião também em tempo real aqui. Falando, Renatão, ninguém usa cinto de segurança em ônibus. Isso aí é um perigo. Aí, ó, nosso QR Code pra você entrar na nossa live. E é verdade, né, Thiago? Ainda mais ônibus de excursão. Ninguém usa cinto de segurança, né? Ah, não usa. Vamos falar a verdade, né? Infelizmente não é um hábito. E às vezes esses ônibus nem tem. Ih, Renato, olha eles dentro do ônibus, Renato. A galera no busão. E você vê a viagem da hora, né, Thiago? Você vê a poltrona azul, Renato. Olha lá, dá pra ver as poltronas foram... Exatamente. Que a gente vai ver agora como ficaram essas poltronas azuis. Então eu chamo a sua atenção. Olha aí as poltronas azuis. O Matheus Parreiras. Alô, Matheus, parabéns pelo trabalho. Repórteres do Brasil, viu, Thiago? É um cara sensacional, né? Um cara que faz realmente reportagens diferenciadas e ele foi lá. Vamos ouvir o Matheus e o relato dele vendo tudo isso. Fala aí, Matheus. Cabine do motorista, completamente retorcida, partiu pra cima, a poltrona dele saiu, o volante ficou retorcido. Uma cena realmente muito forte. Essa parte foi pra cima das poltronas. Vê que a lataria também foi retorcida e aqui o local onde deveria ficar a porta ficou presa no barranco, tamanha a força da batida. Pedaços da lataria, dos ventiladores internos, muitos pertences dos torcedores esparramados, um boné aqui, os destroços, roupas, tênis. Aqui você já vê um pedaço da porta e da lataria. Você veja que a porta aqui ficou enterrada. Tamanha força da batida. Ô, Thiago, tá até um arrepio, né, cara? Você vê como é que a porta ficou enterrada no barranco? Eu quero chamar a sua atenção, Renato, quem tá de casa. O olhar diferenciado do Matheus também, né, cara? O repórter aqui, raiz, que vai até o local. E tem tesão no que tá fazendo, tem tesão no que tá fazendo. Põe o pé na lama, né? Você viu ali aonde chovendo, né? Chovendo ali. Diversos pertences, né? Esse cenário, quando você chega no acidente, parece um cenário de guerra, né? Mas presta atenção. Primeiro vamos pôr a foto da alegria, que é assim que nós vamos lembrar dessas pessoas, dos torcedores corintianos. Isso eles se preparavam para vir. Aí entraram no ônibus, aquela foto, eles dentro do ônibus. Olha o banco. Olha Thiago. O banco azul. Agora olha o banco, como ficou o banco, Renato, dentro do ônibus.
ensanguentado. Eu vou te contar. Essas outras pessoas renasceram. Olha que cena forte. Olha aí, Renato, como é que ficou o banco? Completamente retorcido, né? Sangue já por todo o local. Aí sabe o que eu sempre penso quando eu vou cobrir acidente? O que, Renato? Como o corpo humano é frágil. Claro. Né? A gente tá falando aqui, nós aqui, ó, né? A gente tem uma vida, nós temos famílias, temos sonhos, mas no acidente você vê como é que o corpo humano, como nós somos frágeis. Agora, você tá falando Renato, de um ônibus, né? Mais de uma tonelada ali de aço e tal, de aço. ferro. E aí um acidente desse, alta velocidade, sem freio. Olha aí como ficou o ônibus. Senhora, bicho. Ô, Renato, mas temos aqui também que enaltecer o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais. Verdadeiros heróis. No meio da madrugada tiveram que usar visão noturna para conseguir resgatar os torcedores, Renato. Ô, Thiago, o telespectador da Alterosa Alerta vai se lembrar que eu já fiz uma matéria especial sobre esse equipamento, né? E aí, a prova de como é importante o investimento na segurança pública, né, Thiago? Porque você diz, pra que gastar dinheiro com isso aí? Ó, parece guerra do Iraque. Tá aí uma prova do porquê gastar dinheiro com isso aí. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil pousar um helicóptero numa rodovia, Renato? De madrugada, meu irmão, uma pista pequenininha. Breu, rapaz. E tava nublado, meio chuvoso o tempo, né? Tava um tempo fechado. Rapaz, tem que ser ninja pra pousar o helicóptero ali. Olha aí a imagem, a visão dele, Renato, de cima do helicóptero. Exatamente. Ó. É o Pegasus da Polícia Militar, toda a equipe do Comave, verdadeiros heróis. E esse resgate faz toda a diferença, né, Thiago? Porque 1 minuto faz diferença pra vítima que tá em estado grave, né? Olha ali o óculos de visão noturna. Sensacional as imagens, né, Thiago Reis? Infelizmente, de uma tragédia, mas a inteligência e a tecnologia sendo usadas para salvar vidas. Parabéns aos militares do Comave, do Pegasus, verdadeiros heróis aí. Salvaram essa vida, viu, Thiago? Eu tenho certeza que se não fosse esse socorro preciso, o desfecho poderia ter sido outro para esse rapaz aí. Que foi e já, Renato, aquela fala impressionante, hein, do motorista que foi testemunha ocular. Testemunha que viu tudo do acidente. Ele vai descrever com detalhes como se deu o acidente, como este ônibus perdeu o freio e como ele desceu desgovernado na Serra de Igarapé. Agora, um grande amigo aqui que é ligado às torcidas organizadas, falou assim, Renatão, outra coisa, além dos clubes, todas as torcidas organizadas também emitiram notas de luto. Verdade. O que é legal, porque a rivalidade é bem maior, né, do que clube. Mafia Azul. Vamos ver eles no Mineirão fazendo a festa, né? Porque ficaram felizes, Renato. Aí, o Corinthians empatou no finalzinho. Imagens do Jorge Luciano, hein? Jorjão. Agora, Renato... Quem diria que seria uma imagem tão emblemática, né, Thiago? É verdade. Eu posso te contar uma coisa, Renato? Pode. Você tava lá, né? Não tava. Sábado eu não fui. Ô, Renato, posso te contar uma coisa? Pode. Poucas torcidas no planeta cantam como a torcida do Corinthians, tá? Você pode falar, mas é do Atlético, a do Cruzeiro é boa. É boa também, cantam muito, mas igual a do Corinthians... É um bando de louco mesmo? Renato, quem faz jogo lá em Itaquera, quem já jogou no Neoquímica Arena, que é o estado do Corinthians, você pensa bem, meu né, irmão, é uma loucura. Os caras são fanáticos mesmo, porque tinha acabado de vir de uma eliminação. Perderam pro um dos maiores rivais pro São Paulo. Eu não sou comentarista esportivo, não, né? Você sabe que eu não manjo nada. Mas esse, acabou de perder, vir de uma eliminação, você fala, ninguém vai nem pegar uma estrada 16 ônibus, Renato. Mostra o galerão vindo, mostra a foto deles vindo, a Gaviões saindo de São Paulo. 16 ônibus. Eu não tô dizendo isso aqui porque morreu, não. Fanáticos. Não tô dizendo isso aqui porque morreu, não. Eu já falei na rádio várias vezes, jogar contra o time do Corinthians é meia boca. O time do Corinthians é meia boca. Mas a torcida empurra, Renato. É uma torcida apaixonada. Eles estavam felizes da vida. Foi um gol no último minuto, né? No último minuto. É a fiel torcida corintiana. Você, eu não gosto da Gaviões. Eles brigam. Eles isso e aquilo. Você pode não gostar, mas tem que respeitar. São muito apaixonados. Infelizmente, agora são 7 integrantes a menos desta torcida apaixonada. Mas para sempre serão lembrados. Sempre serão lembrados. Vamos trazer a fala que eu estou chamando desde o início. É aquela fala? Do caminhoneiro. É aquela mesmo, Thiago? Aquela, nossa, Renato. Essa uma fala forte. O cara viu tudo, Thiago. Ele viu tudo e ele relata, Renato, de uma maneira simples, mas que chama a atenção. O Eduardo Pereira Bispo, caminhoneiro, estava na 381, fazendo seu frete, dirigindo o seu bruto. Acostumado, né, Renato? São as pessoas que levam o Brasil, né, Thiago? Carregam literalmente o Brasil nas costas. E o Eduardo vai descrever exatamente como aconteceu o acidente. Então, essa é forte, cara. Presta atenção para você ter uma dimensão do que essas pessoas passaram dentro desse ônibus. Presta atenção para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia do que foi esse acidente na 381. Vamos ouvir o Eduardo caminhoneiro.
esse ônibus estava vindo na frente, bateu aqui, desse lado de cá, já veio se embolando, a porta dele passou por nós aberta. 2 motoristas, o que estava dirigindo, o que fica do lado, os 2 morreu na hora. E os outros torcedores aí coritianos, infelizmente, vieram alguns a óbito. Tinha altos amigos aí, todo mundo, nós coritianos, é uns amigos do outro. Onde nós se tromba, nós se fortalece. Nós tá aqui até agora aí, esperando o ônibus sair, recolhendo pertence dos manos que ficou e guardando para entregar para os que ficou vivo e os que não ficou, entregar para a família, né? Mais um luto aí para nós aí, né, velho? Que não vai ser esquecido nunca. Um relato impressionante, né? A gente continua com a nossa cobertura completa. Gente, estrada é muito perigoso, vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Realmente o Brasil está de luto com essa notícia, 7 vidas perdidas na Fernão Dias, na Serra de Igarapé. Meu amigo, minha amiga, vamos falar de um assunto. Agradecer imensamente a audiência de todo mundo a respeito desse caso, que nós acompanhamos, né, desde a madrugada. Quem estava acompanhando o jogo contra o Cruzeiro depois dessa tragédia, então, o Alterosa Alerta, mais uma vez, manda um abraço a todas as famílias das vítimas. Um abraço, Renato, a todos que trabalharam também no resgate das vítimas, né? A gente sabe o trabalho... Verdadeiros heróis anônimos, né? Trabalho incansável, né, Renato? Pelo menos 25 militares do Corpo de Bombeiros. Teve também toda, né, o pessoal do Comave, do Pegasus. E tem aqueles socorristas, né, anônimos, pessoas que estavam ali, caminhoneiros, motoristas que pararam, ajudaram ali de alguma maneira. Sem contar também o pessoal do IML, né, Thiago? O pessoal do IML de Betim, que teve muito trabalho, a Polícia Civil. Envolve toda uma força mesmo, né? Uma força-tarefa para dar o mínimo de conforto para os familiares, né? Porque não é aqueles fácil. Que estão internados ainda, né, Renato? Mandar o nosso abraço, melhoras a eles. Eu estava ouvindo o relato do pai de uma da vítima, né? Ele soube que teve um acidente, ele não quis nem saber, nem sabia se o filho dele era vítima fatal ou não, já pegou o carro, veio para BH e